E aí, gente, boa noite. O que é que vai ser hoje, hein? Um banquete. Um banquete de SESP, porque em março nós temos vários concursos e dois, não é isso, Rodrigo? Dois concursos, né? São três. São da SESP, os três? Dois da SESP. Então, dois da SESP. Então, hoje nós preparamos, assim, um banquete SESP para vocês. Um super aulão, revisão, SEBRASP, SESP, né, instituição, 2021. Né, só de coisa boa para vocês fecharem a prova. Então, são duas provas do ensino superior, uma naquele sistema CSE e o outro no sistema de marcar alternativa, que vai de A até E. Então, a gente vai começar, né, nossa aula. Espero que vocês participem e não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de convidar pessoas para se inscrever, que estamos bem perto de chegarmos ao número 1000, né? Então, vamos lá começar o superaulão. Essa prova é de analista de gestão de resíduos sólidos, serviço social, né? O órgão foi SLU, não sei muito bem o que é, do DF, e o nível superior. O ano da prova foi de 2019. Então, vamos começar. Eu só coloquei, realmente, para essa prova, questões de gramática, porque vocês sabem que questão de interpretação, o texto vai ser outro. E vocês já sabem as técnicas de interpretar. É não ler logo o texto. É ler o enunciado da questão e já vai ao texto direcionado pelo enunciado da questão. Né? Faz o escaneamento do texto, se ele está pedindo tipologia, para você ver os verbos que predominam. Se ele está querendo propósito comunicativo, você vê a tipologia, vê o gênero para saber qual é o propósito comunicativo, porque cada gênero e tipologia tem um propósito comunicativo. Isso cai muito na Compete, né? Mas na SESP a interpretação é muito objetiva, não dá muito trabalho. Então é só você ir ao texto, você encontrar lá a resposta. Você só não encontra a resposta, você infere-se, aí você não vai encontrar a resposta, certo? Aí você vai procurar o que é que você apreende do que está escrito no texto. Então, aí a primeira questão, que é do número 4, que era de gramática, né? Diz assim: sim, temos hoje uma aluna presencial, a Chance está aqui conosco, né? E ela vai participar, né, da aula, vai contribuir, né? Se eu disser um negocinho errado, ela vai dizer, ali foi isso mesmo que você disse, né? E a gente vai começar a nossa aula, que hoje vai, se Deus quiser, vai ficar mais movimentada. Diz assim, olha, sem prejuízo. Sim, observem que esses slides estão como se alguém tivesse digitado com espaço entre algumas letras. Não, isso aí foi da prova. Eu printei a questão, e no que eu printei a questão, saiu assim, desse jeito. Já estava assim na prova. É um erro lá, que estava lá na prova, de onde eu tirei. Aí diz, sem prejuízo para os sentidos e para a correção gramatical. O que é que eu aconselho na questão dessa? A gente vai logo para a correção gramatical, porque é visual. Sentido a gente tenta depois. Só se não tiver correção gramatical, só tiver sentido. Mas se for só, se forem os dois, sentido e correção gramatical, você vai logo para a correção gramatical. Aí ele diz, correção gramatical, vamos procurar logo a correção gramatical. A forma verbal alcançam poderia ser substituída por chegam a. Eu tenho que olhar no texto, porque quem alcança, alcança alguma coisa, né? Pede um objeto direto. E quem chega, chega a alguma coisa. Então, tem que ter essa crasezinha, se a palavra posterior admitir o artigo a. Então, eu tenho que ir lá no texto, e então saiu o texto. Diz assim, ao ar livre, as pilhas que alcançam 1 metro de altura refletem os raios de sol. Então, se eu chegam a, né? Vou substituir, alcançam por chegam, chegam a. Aí o que é que tem depois de chegam a? 1 metro de altura. Eu não uso artigo antes de 1 metro de altura. Então, eu não uso crase. Olha, está vendo como é mais fácil a gramática? Então, esse número 4 aí está errado, essa alternativa. Por quê? Porque está dizendo que eu posso substituir alcançam por chegam a. Mas esse chegam a, esse a craseado. E lá embaixo no texto, que vai ficar depois de chegam a, é 1 metro de altura. Então, eu não uso artigo antes de 1, que aí é um numeral. 1 metro de altura. Eu não uso artigo antes do numeral, 1. Então, de jeito nenhum, vou usar o artigo aí. Então, isso vai já, de imediato, eliminar a chance de haver crase. Então, o 4 está errado. Então, se coloca um ezinho aí ao lado do 4.
Aí vamos agora para a próxima questão, que é de número 5. A supressão da vírgula empregada após o vocábulo estreito alteraria os sentidos originais do texto. Ele diz altera o sentido. Mas manteria sua correção gramatical. O que é que a gente vai olhar logo? Correção gramatical. Que aí, você já eliminando correção gramatical, você também já elimina, né, o sentido. Então, é bom a gente olhar logo a correção gramatical. Então, eu tenho de ir ao texto e olhar se eu posso suprimir a vírgula depois de estreito e se isso vai ficar correto, né? Porque ele se mantém a correção gramatical. Vamos ver. Aí diz assim, difusa. E provoca um incessante piscar de olhos. Por trás delas, um corredor estreito. Eu suprimo essa vírgula, não é isso? Um corredor estreito, formado por antigos decodificadores de televisão a cabo, vírgula, se esconde. Ora, se eu suprimir a vírgula depois de estreito, quem é que se esconde? Um corredor estreito. Aí vai ter essa vírgula entre um corredor estreito e se esconde, que ficou após cabo. Estão vendo aí a vírgula após cabo? Ele manda suprimir apenas a vírgula depois de estreito. Então, quando eu suprimo a vírgula depois de estreito, fica um depois de cabo, que estava isolando, formado por antigos decodificadores de televisão a cabo. Então, eu tirei só uma depois de estreito. Quando eu tirar essa única que está depois de estreito, eu estou separando aí o sujeito do predicado por vírgula. Porque antes eu podia pular. Um corredor estreito se esconde sob uma poeira fina que sobe do chão. Então, as duas vírgulas aí estão corretas. Se eu tiro uma, eu deixo de isolar. E o que é que eu faço? Separo o sujeito do predicado. Então, a regra diz o quê? Não pode separar sujeito de predicado por vírgula, nem o nome dos seus complementos imediatos, nem o verbo dos seus complementos imediatos. E nem se a oração está na ordem direta, você não precisa usar vírgula, né? O advérbio vindo no final, não precisa usar vírgula. Se você quiser ter estilo, aí você tem. Mas nesse caso aí não pode, porque está separando o sujeito, corredor estreito, do predicado. Se esconde sob uma poeira fina que sobe do chão. Certo? Então, a 5 está errada. Não mantém a correção gramatical, não. Certo? Bota errado nessa 5. E vamos para a 7. Sem prejuízo do sentido. Quase toda a questão da CESP é desse jeito, viu, minha gente? Sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical. Corre para a correção gramatical. O trecho. O resto faz voar por cima de sua cabeça. Poderia ser reescrito da seguinte maneira. As outras partes arremessa por cima da própria cabeça. Olha, assim dá. Porque alguém está fazendo voar o resto por cima de sua própria cabeça. Então, alguém está arremessando as outras partes, o resto, por cima da sua própria cabeça. Dá, mas eu tenho que ir lá saber quem é o sujeito. Porque se de repente ele diz que o sujeito é o resto, quem é que faz voar por cima da sua cabeça? É o resto? Eu tenho que olhar no texto. Aí eu vou ao texto, e é meio grandinho assim que eu coloquei, né, o excerto, que é para vocês perceberem qual é o sujeito. Começa assim. Com uma chave de fenda na mão direita, Adilson mantém de joelhos uma linha de produção repetitiva. Desparafusa as partes mais volumosas de uma CPU carcomida, crava sua ferramenta em fendas pré-determinadas e, com os dedos da outra mão, faz vergar parte do alumínio do aparelho. Ponto. Com o solavanco, arranca de corpo da máquina uma chapa fina e esverdeada, conhecida como placa-mãe. Com zelo, deposita... Tudo isso sabia o que está fazendo, tá vendo? Com zelo, deposita perto dos pés. O resto faz... Ah, quem é que faz voar? Adilson. Adilson faz voar o resto por cima de sua cabeça. Então, Adilson é o sujeito. Né? Então, quando ele diz assim, o resto faz voar e as outras partes arremessa, está aí um sujeito oculto, ou como a gramática também chama, sujeito subentendido, sujeito elíptico. Né? O resto, Adilson faz voar. As outras partes, Adilson arremessa. Então, pode sim. E essa 7 você coloca aí um C, está correto. Não prejudica os sentidos e nem prejudica a correção gramatical do texto. Aí vamos para 8. O elemento que recebem o nome de lixo. Retoma o termo sobras de computador. Eu só sei isso olhando no texto. Mas eu tenho uma pista, preste atenção, quando você já vai seguro de uma coisa aí. Como é que está o verbo depois do quê?
está no plural, terceira pessoa do plural. Sim. Por que eu tenho que olhar isso? Porque ele está dizendo que retoma o termo sobras de computadores. E sobras de computadores, aqui pessoa, terceira pessoa do plural. Dá certo. Né? Se eu quisesse arriscar, não tivesse muito tempo, eu marcaria C aí e iria embora. Eu só tenho de saber se realmente sobras de computadores estão antes desse que. Porque se estiver, está realmente retomando. Aí eu tenho de ir lá nas linhas 25 e 26 e olhar isso, né? Porque aí está sendo sujeito. Quem é que recebe o nome de lixo? Sobras de computadores. Não é isso? Não tem isso. Sobras de computadores não é lixo? Não é? Então, aí eu marcaria, tá vendo? Esse pouco conhecimento que eu tenho de TI, aí eu marcaria essa. Mas vamos tirar agora a prova dos 9? Vamos, pega o texto. Revendendo sobras de computadores que recebem, estão vendo? Ah, sim, sobras de computadores recebem o nome de lixo. Tá certo. Então, essa 8, sim, está certo. Esse que retoma, não é o termo sobras de computadores. E a pista maior que ele estava nos dando é que sobras de computadores é terceira pessoa do plural, elas, e recebe está na terceira pessoa do plural, recebem. Eu recebo, tu recebes, ele recebe. Nós recebemos, vós recebeis, eles, elas, vocês recebem. Então, realmente, esse número 8 está correto. E esse que, se você quiser se adiantar, esse que tem a função sintática de sujeito. Quem recebe o nome de lixo? Sobras de computadores. Quem está no lugar de sobras de computadores? Que. Aí esse que, adiantando ainda, viu? Porque isso cai muito na CESP, hein? Prestem atenção. Então, esse que é o sujeito sintático, ouviram? Porque ele representa o sujeito na oração. Então, ele é o sujeito sintático. E quem é o sujeito semântico de recebe o nome de lixo? Sobras de computadores. Porque esse que remete a sobras de computadores. Eu vi isso cair só uma vez na Comperv, né? Mas em prova de CESP eu já vi cair várias vezes. Então, decorem isso, viu? O sujeito semântico é aquele sujeito a que se refere àquela palavra. E aquela palavra é o sujeito sintático, que está na frase exercendo a função de sujeito. Então, esse que é o sujeito sintático e sobras de computadores é o sujeito semântico. Se fosse assim, olha, Pedro viajou às 10 horas da noite. Ele chegou ao aeroporto. Quem chegou ao aeroporto? Pedro. Mas quem chegou ao aeroporto na frase lá? Ele. Então, esse ele, sujeito sintático. E o sujeito semântico? Pedro. Entenderam? Porque ele remete a Pedro. Olha que esse ele é um anafórico, remete a Pedro. Retoma Pedro, faz referência a Pedro. Então, sujeito semântico, Pedro. Sintático, ele. Agora, Pedro é sujeito sintático e semântico de Pedro viajou. Certo? Vamos para a questão 13, que diz assim. O segmento. Se aceitamos que de segunda a sexta-feira, olha aí a ausência de crase. Por que não tem um crase antes de sexta-feira? Porque antes de segunda não tem um artigo, estão vendo? De segunda a sexta-feira. Se fosse da segunda à sexta-feira, seria da segunda determinada. Essa aqui está para vir. Da segunda até a outro dia da semana, que é a sexta-feira. Aí teria crase, se fosse da segunda à sexta-feira. Então, se aceitarmos que de segunda a sexta-feira os dias são úteis, essa expressão ele está dizendo que expressa uma hipótese. Sim, se, né? Todo se não é condição, hipótese, né? Se, é hipótese. Real. Vamos ver se é real. Sim, de segunda a sexta os dias são úteis. E geralmente sábado e domingo não são úteis. Sim, é uma hipótese real. Ou seja, expressa um fato existente. Sim, não precisa ir ao texto e você já coloca C nesse número 13. É uma resposta correta. É uma assertiva correta. É uma hipótese, começa com a condicional, se, e é real porque isso é real. Segunda a sexta, os dias são úteis. Muito bem. Vamos para o número 14. Diz assim. O nível de formalidade do texto. O que é formalidade do texto? É que o texto é escrito numa língua formal. O que é aquela língua formal? É aquela língua escrita padrão. Por que chama língua escrita padrão? Porque é aquela língua a que todo mundo deveria ter acesso. Porque nem todo mundo frequenta a escola. E essa língua padrão a gente aprende na escola. Então, há textos em que você não pode prescindir da língua padrão. Você tem de escrever na língua padrão.
Por exemplo, os textos acadêmicos, né? Por exemplo, os textos de notícia. Por exemplo, um texto para avaliação, como uma dissertação que você faz, uma redação na prova. Tudo isso tem que ser com a norma padrão, a língua escrita padrão, comum a todo mundo, sem regionalismos, sem afetividade, sem subjetividade, numa linguagem denotativa. Isso é língua padrão, formalidade. Eles, o nível de formalidade do texto seria alterado caso a expressão faz de você fosse substituída por lhe tornam. Já alterou. Quando você chega no lhe tornam, já alterou. Porque tornam é verbo aí, nesse caso, tornam você, é um verbo de ligação, né? Isso torna... Não, esse aí não é de ligação, não. Esse verbo aí é transitivo direto. Tornar, pronominal é que é de ligação. Então, ele está usando tornar aí, que é transitivo direto, com lhe, que é objeto indireto. Não, é o tornam. Porque a gramática, que é quem dá o padrão, que é quem dá a formalidade, ela diz que quando o verbo é transitivo direto, você usa o e não lhe. Vou colocar aqui no quadro, né? Uma coisinha sobre isso. Um exemplo. Você vai dizer para a pessoa assim, convido, eu sempre uso esse verbo, convido você para o meu aniversário. Mas você não quer dizer você. Você está convidando... Não vou dizer que não. Vou dizer, é chá de panela, né? Que só vai mulher. Você está convidando suas amigas, você é uma mulher, está convidando suas amigas para um chá de panela. Então, você quer dizer, convido você não, porque já que só são mulheres, você vai dizer convido com o pronome que retoma mulher. Aí você fica em dúvida, é convido-a ou convido-lhe, né? Qual seria? Aí você olha para o verbo. Quem convida, convida alguém. Transitivo direto. Mas a liete, quem convida, convida a alguém. Pode também, não pode? Você poderia perguntar. Pode. Você pode usar um objeto direto preposicionado. E aí, como é que eu vou saber que isso é um objeto direto preposicionado e não um objeto indireto? Fácil, porque se o verbo for transitivo direto, realmente, você vai poder passar para passiva. Então, se eu convido você, você é convidado por mim. Passei para passiva, transitivo direto. Então, nada de lhe. Convido-a. Aí você percebe que isso aí, a partir já de torno, você já diz que essa assertiva está errada. Porque ele diz o nível de formalidade seria alterado. Vai ser alterado, sim. Você já pode dizer, vai ser alterado. Por quê? Porque passou para um uso coloquial, que a pessoa, eu lhe vi, não diz nem lhe. Eu lhe vi. Eu lhe vi ontem, eu lhe mandei, né? Li. Então, já foi alterado aí. Até aí está correto. Ele diz assim, e a correção gramatical do texto seria mantida? A correção gramatical vai ser mantida? Não. Então, quando diz que a correção vai ser mantida, está errada essa alternativa, porque aí no lugar desse lhe seria ó. O nível do texto vai ser alterado. Mas ele diz, os sentidos originais e a correção gramatical seriam mantidos? Não. O sentido vai manter, porque você usa na coloquialidade, você usa e todo mundo entende. Mas não a correção gramatical, certo? Então, por o tornam, faz de você, torna você, o torna-o, não é? Então, realmente, essa 14 está errada, porque não mantém, não é, a correção gramatical. Aí vamos para a 16. Diz assim, os sentidos e a correção gramatical do texto, de novo, a gente corre logo para a correção gramatical, que é muito mais fácil, seriam preservados caso a expressão cada um de nós fosse substituído por todos nós. No sentido até que dá, né? Cada um de nós, todos nós, né? Mas vamos ver na correção? Não precisa você ir ao texto. Não. Por quê? Porque quando você diz cada um de nós, essa ação é para uma pessoa só. Cada um de nós. Então, o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Então, lá, como está usado cada um de nós, o verbo deve estar na terceira pessoa do singular. Mas quando eu substituo por todos nós, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Todos nós somos. Cada um de nós é. Estão vendo? Então, quando eu uso a expressão cada um de nós,
Eu uso o verbo na terceira pessoa, cada um de nós é na terceira pessoa do singular. E todos nós somos. Então, realmente, isso aí eu não posso dizer que vai preservar a correção gramatical. Até posso entender o que você está dizendo. Mas a correção gramatical vai estar alterada. Né? Vai estar uma frase incorreta. Então, esse 16, você vai marcar aí um é como errado, porque a partir de você analisar a expressão, você já percebe que o verbo de cada um de nós é singular e o verbo de todos nós é plural. Então, marca essa 16 como errada. Então, agora vamos para 22. Em dirigiu-se, a colocação do pronome se, antes da forma verbal, se dirigiu, prejudicaria a correção gramatical do texto. Aqui eu fiquei besma. O que é besma? A mistura de bege com pasma. E por que você ficou besma? Porque as gramáticas dizem que só as conjunções coordenativas subordinativas, desculpem. As gramáticas dizem que as conjunções subordinativas é que servem de partícula atrativa para o pronome. As coordenadas não. Aí o que a CESP faz? A postura moderna que eu digo aqui a vocês. Vai pelo ouvido. É muito melhor você dizer e se dirigiu do que e dirigiu-se. Estão vendo? Eufonia. Lembram que nas aulas eu falava muito de eufonia? Colocação pronominal é eufonia. É o som que fica bom. Bom. Som, fonia. Então, quando eu digo aí, eu vou lá no texto, olha, ele diz assim, que saiu do palco e dirigiu-se aos homens presentes. Então, aí a CESP colocou como errada, que prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, a CESP considera esse izinho aí como partícula atrativa para o pronome. Porque se ele disse que prejudicaria a correção gramatical e ele deu como errada, então ele disse que não prejudicaria. E ele vai de encontro ao que está lá na gramática. É isso que eu digo. Vocês precisam se reunir e fazer um movimento, para vocês que fazem concursos, para que alguém coloque obrigatoriamente a bibliografia. Porque acontecendo isso, no caso desse aí, o aluno vai e coloca que prejudica. Por quê? Porque ele aprendeu que só as subordinativas é que servem de partícula atrativa. E aí a CESP está considerando que as coordenativas também servem, quando isso não está na gramática. E o aluno estuda por onde? Pela gramática. Né? Então, realmente, eu acho que serve. É disso que eu digo a vocês, vão pela eufonia. Vão pela eufonia, que isso é que é o legal. Você... Tá certo esse som? Produz ambiguidade? Produz cacofonia? Não. Então, tá certo. Entendeu? Foi isso. Ainda mais a CESP, né, ela não admite que você dizer vendem-se casas e você passar para vende-se casas, vende-se, tá vendo? Sem o M, ela diz que é certo também. Inclusive, no Enem, quando era o UNB que corrigia, né, a CESP corrigia as provas do pessoal do Enem, eles não tiravam ponto de aluno que escrevesse um verbo na terceira pessoa do singular para combinar na voz passiva com o sujeito na terceira pessoa do plural. Fazem-se pesquisas. Se o aluno botou faz pesquisas, faz-se, F-A-Z-S-E, pesquisas, ele não admitiria como errado, ele admitiria como correto, certo? Então, tomem cuidado com essas inovações dos linguistas que as gramáticas não comportam. Não estão lá nas gramáticas, não, mas eles estão considerando e o pessoal que faz a prova, em vez de se preocupar com aquilo que o aluno estuda, onde ele estuda, se preocupa somente com a linguística, certo? Vamos para 23. Diz assim, o deslocamento do termo furiosa para imediatamente após a forma verbal levantou-se, manteria, olha, ele não diz exatamente sentido, é coerência. Se tem coerência dizer isso, né? Ele também não diz correção gramatical. Diga, tem uma dúvida aqui, de Xango. O 22 prejudicaria. Não, está errado. Ele disse que está errado. Não prejudicaria. Ele disse que não prejudicaria. Então, se ele disse que não prejudicaria, ele colocou como errado. 22 está errado. Aí no 23, eu vou deslocar furiosa para depois levantou. Aí eu tenho que ir ao texto, né, para olhar. Logo atrás de mim, uma senhora furiosa levantou-se. Fez o sinal de não nas forças do pobre cantor.
Aí o que eu percebo aí é que o autor não pontuou, porque esse furiosa deveria estar entre vírgulas. A senhora estava furiosa. Ela não era uma senhora furiosa, sempre furiosa. Não existe isso. Uma pessoa que viva é furiosa. Uma pessoa inerentemente furiosa. Não existe. Alguém fica furioso naquele momento. Está furioso naquele momento. Por que eu digo que isso foi importante? Porque a pessoa pega um texto que não está pontuado corretamente e às vezes isso pode prejudicar o aluno. Olha por quê. Vamos colocar aqui no quadro uma frasezinha e vamos ver se vocês não veem uma mudança na pontuação, muda o sentido. Com a palavra furiosa, eu vou aproveitar a palavra furiosa. Eu digo assim, ó, o leão furioso atacou. Quando eu digo isso, o leão furioso atacou, pode ser que o animal seja inerentemente furioso, ele tem um problema, já nasceu furioso, pode ser, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Adjunta do nominal. Mas para eu passar o sentido para você de que aquele leão só estava naquela hora furioso e foi por isso que ele atacou, eu tenho que fazer isso, estão vendo? O leão furioso atacou. Aí o que é que ele é agora? Predicativo do sujeito. Por quê? Porque todo adjetivo, ou ele é predicativo do sujeito, ou é adjunta de nominal. Quando é que ele é predicativo? Quando ele está separado do sujeito. Ou por um verbo, ou por uma palavra, ou por uma vírgula, mas ele está separado do sujeito. Quando é que ele é adjunto? Quando ele está junto do sujeito. Quem atacou nesse caso? Você não tem leão furioso, só tem leão, não é isso? Então, você já percebe que isso aqui está separado do sujeito. E como é um adjetivo? E o adjetivo só pode ser predicativo ou adjunto, eu vou dizer que isso aqui é predicativo. Mas se eu tiro a vírgula, eu leio assim, o leão furioso atacou. Quem atacou? O leão furioso. Ah, então sem a vírgula que está junto do núcleo do sujeito, vai ser um adjunto. E ele não pontua aí. E isso, a característica do predicativo é estar separado do sujeito do objeto, por vírgula, por outra palavra. Aí ele não pontua aí o aluno vai ficar meio confuso, porque vai dizer que passou de um predicativo para um adjuntante nominal, né? Mas foi o cara que... É a questão 23. Mas foi o cara que fez o texto que não pontuou. Mas realmente a pessoa percebe, pelo sentido, que a mulher ficou furiosa. E ela não estava, ou ela não era furiosa desde que nasceu. Diga. Voltamos, gente. Então, aqui, olha, perceba, depois que eu expliquei aqui, que eu tenho um adjetivo furiosa. Mas quando eu olho o texto, eu percebo que o autor tem a intenção comunicativa de me dizer que essa senhora estava furiosa naquele momento por causa de alguma coisa que estava acontecendo, entendeu? Então, logo atrás de mim, uma senhora furiosa levantou-se. Então, tanto faz. Logo atrás de mim, uma senhora levantou-se furiosa. Estão vendo? Ela estava furiosa quando ela se levantou. Ela não já nasceu furiosa. Alguma coisa aconteceu para que ela ficasse naquele momento furiosa. Então, realmente mantém a coerência do texto, esse vídeo texto está correto. Mas um aluno que se prende muito, entendeu? A gramática, o que é que ele vai pensar? Antes era adjunta do nominal, algo inerente. E depois passou a ser predicativo, algo momentâneo. Então, ele vai dizer que mudou sim o texto, então não mantém a mesma coerência. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, era para esse autor ter colocado a vírgula e ele ter trabalhado com o texto adaptado com vírgula para isso dar segurança a quem está fazendo a prova. Quem está fazendo a prova não é professor de português, não. Não tem a obrigação de saber disso. Eu tenho, porque sou professora de português, eu identifiquei um erro no cara que não pontuou, mas devia estar pontuado aí. Logo atrás de mim, uma senhora, vírgula, furiosa, a vírgula levantou-se, predicativo. Então, eu posso. Uma senhora levantou-se furiosa, posso. Mas aí, se eu considerar, porque não está pontuado como um adjunto, vai ter diferença de sentido. Essa senhora já nasceu furiosa, ela era sempre furiosa. Pode ser que, de repente, num texto, sendo literário, né, alguma coisa dessas aconteça. Então, eu acho errado quando alguém faz isso numa prova, que deixa o aluno sem a segurança do conhecimento gramatical, porque a prova é gramática. Eles estudam pela gramática, né? Vamos para a questão de número 24. No período em que aparece o termo nuclear, tem o mesmo sentido de central.
Pode, porque o que é o núcleo? É o centro. É a coisa mais importante? Pode. Mas ainda vou, só para tirar a prova dos 9, né? Eu vou ao texto e vou olhar. Aí no texto tem assim: o tema nuclear de As Bodas de Fígaro é atual. É, sim, o tema central de As Bodas de Fígaro é atual. Sim, então essa 24 está correta. Era só uma coisa daí de sinonímia, né? A oração não viu a condenação do conde brutal. Exprime o motivo, a causa, porque a senhora furiosa revoltou-se antes do tempo. Então, eu tenho de ir lá no texto e de ver se isso aí é a causa. Então, toda a causa está ligada a uma consequência. Aí é só olhar o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Como ele está dizendo aí que isso aí é motivo e causa, ele está dizendo que isso aí aconteceu primeiro. Primeiro, ela não viu a condenação do conde brutal. E depois aconteceu outra coisa, como consequência disso. Aí eu vou ao texto examinar. Aí está aí o texto. Aquela senhora furiosa revoltou-se antes do tempo e não viu a condenação do conde brutal. Olha, ela primeiro se revoltou e, em consequência dela ter se revoltado, ela não viu a condenação do conde brutal. Ah, então não é motivo, não. Embora tenha aí uma aditiva, essa relação de adição dá uma ideia de adição e de consequência, uma adição consecutiva. Isso existe, viu, gente? Uma adição temporal, uma adição consecutiva, porque aquela senhora revoltou-se em consequência, eu posso dizer, não viu a condenação do conde brutal. Então, eu tenho aí uma oração coordenada, sintética, aditiva, que passa essa ideia de consequência da primeira ação. Então, se a primeira ação foi revoltou-se e a segunda não viu a condenação, não pode ser motivo, não pode ser causa. Então, essa assertiva de número 25 está errada, porque diz que exprime motivo e causa, porque a senhora furiosa revoltou-se antes do tempo. Certo? Vamos agora para a questão mais nenhuma. Vamos agora para outra prova, que é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E essa prova agora, além de ser superior, que eu disse a vocês, né, que as duas são superior, de nível superior, ela é de marcar, não é essa de botar CSE. Eu acho melhor trabalhar com a de marcar, porque eu vejo a resposta certa, eu vou escolher a resposta certa. Né? Para mim, eu acho mais fácil do que essa de CSE, porque CSE às vezes deixa a gente numa insegurança muito grande. E ali a gente tem um parâmetro. Eu elimino 4, então eu marco aquela, né? Tem uma coisa dessa, eu comparo. E a Comperv é a melhor que tem. Porque a Comperv, se você sabe, você, no mínimo, você fica entre duas, para você escolher a correta. A Comperv sempre faz isso. Eu gosto muito das provas da Comperv. Gosto também da CESP, gosto da FCC. Eu não gosto da CPC. Né? Aí, vamos lá para a prova. A gente não vai colocar as questões de interpretação, a gente só vai trabalhar com as questões de gramática, não é? E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, dá um likezinho aí, convida alguém para se inscrever para a gente já passar desses 1000 aí, né? Fazer igual a Cíntia, pá, com tudo, né? Disparar lá na frente. Vamos lá. Aí diz assim, olha, no texto tal, que a gente não vai ler, porque ele já coloca o trecho para a gente trabalhar. Observa-se que a solidez dos lugares, o trecho, observa que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas nos moldes da família nuclear não se adequa à realidade social do momento, em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade. Esse trecho permaneceria gramaticalmente correto e com seu sentido original. Vamos para a correção, né? Se botar uma vírgula fosse inserida logo após observa. Aí você bota uma vírgula depois de observa. Dá certo? Não. Por que a letra não dá certo? Porque, olha, observa-se isto. Você está separando o sujeito do predicado. Isto é observado, está aí uma passiva sintética. VTD, observa, mais se, mais sujeito. O que vem depois é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como? Observa-se isto. VTD, mais se, mais sujeito. Isto é observado. Então, não posso botar essa vírgula aí, não. Então, esse A está errado. Aí ele diz, a vírgula empregada após pessoas fosse substituída por ponto e vírgula. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada das pessoas, vírgula, ponto e vírgula, nos moldes da família nuclear, não pode não. Por quê? Porque
parece que quebra, porque o que é a vírgula? Uma pausa maior. E você veja que essa vírgula, depois de pessoas e depois de nuclear, elas são interligadas. Elas estão isolando nos moldes da família nuclear, não é isso? Então, como é que eu isolo no fim, com vírgula e no começo com ponto e vírgula? De jeito nenhum. Então, essa B também está errada. Aí vou para C. As vírgulas empregadas após pessoas e após nuclear fossem suprimidas. Vamos ver. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas nos moldes da família nuclear não se adequa à realidade. Eu posso suprimir. Por quê? Porque, olha, eu tenho um sujeito, né? A solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas não se adequa nos moldes da família nuclear. Né? Não, ele das pessoas nos moldes, isso aí, ocupados nos moldes da família nuclear. Isso não completa, se adequa nos moldes, não. Esses nos moldes da família nuclear completa o sentido do que vem antes. Então, eu posso tirar essas vírgulas, está na ordem direta. Ocupados por cada uma das pessoas nos moldes da família nuclear. Ocupados onde? Nos moldes da família nuclear. Então, se está completando o sentido do que vem antes, eu posso tirar essas vírgulas. Aí sigo, olha, vem um predicado depois. Não se adequa. Então, eu posso sim suprimir. E aí eu marcaria C, né? Vamos analisar então a D. A vírgula empregada após momento fosse suprimida. Aí eu não posso. Por quê? Porque momento em que, momento no qual ou na qual, a realidade social do momento, então a realidade social do momento na qual as relações são caracterizadas. Onde as relações são caracterizadas? Na realidade social do momento. Então, está retomando isso aí. Se está retomando é adjetiva, né? Porque esse em que vai ser o quê? Esse em que em preposição, que pronome relativo. E a gente já aprendeu, já decorou, não? Se botar vírgula no adjetivo, ela é explicativa, tem um sentido. Se tirar a vírgula, ela é restritiva. Mudou o sentido. Entendeu? A gente já decorou isso. Então, se decorou isso, essa D está errada. Aí diz, uma vírgula fosse inserida imediatamente após lugares. Observa-se que a solidez nos lugares ocupados por cada uma das pessoas. Certo. Eu posso pular isso. Observa-se que a solidez dos lugares não se adequa à realidade, tá vendo? Posso. Então, essa também estaria correta. Aí, realmente, alguém deve ter entrado com recurso, fez um recurso muito bem feito, e a CESP aceitou e anulou essa número 2. No gabarito definitivo, né, eu já sabia que ia ser anulado, porque tinha 2 respostas corretas, eu vi que estava lá um X. Eu não sei quais foram as respostas corretas que eles disseram lá, né? Mas eu sei que a letra C e a letra E estão corretas. Por isso que eu sei, já sabia que ela deveria ter sido anulada e ela realmente foi anulada. Alguém deve ter entrado com recurso, eles examinaram, né, a questão e anularam a questão de número 2. Digo já, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu vi, era definitivo o gabarito. Então, a 2 está anulada. Por que está anulada? A gente sabe. Porque a letra C e a letra E estão... As letras C e E estão corretas. Aí vamos para o 3. Essa 3 não está anulada lá. Está com a resposta. Mas merecia ser anulada. Para isso, vamos chamar um comercialzinho que eu vou apagar aqui para poder copiar, para vocês acompanharem eu explicando assim, tá bom? Volto já. Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo. Você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela. Você tem direito, inclusive, a material. Se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau!
Pronto, gente. Então, a questão 3 diz assim: seria mantida a correção gramatical do texto tal se o segmento em que, nas linhas 8 e 13, então aqui em que e em que, né? Nas linhas 8 e 13, fosse substituído respectivamente por. Então, ele dá aí A, B, C, D, E, onde e que, a qual e o qual, no qual e onde, que e no qual. Aqui na minha cabeça, eu aciono o conhecimento. Esse em que pode manter uma relação de tempo ou de lugar. Aí é isso que eu vou olhar lá no texto. O que tiver com relação de tempo, eu substituo por quando. E o que tiver relação de lugar, onde ou em que mesmo, ou no qual, né? Vamos ver o que é que ele está retomando. Então, para isso, a gente vai agora para o texto para olhar. Não se adequa à realidade do momento em que. Aí, olha o que foi que a CESP não levou em consideração, porque ela não anulou essa questão. É isso aqui tudo, olha. A realidade do momento. Aqui tem uma preposição. Então, esse em que as relações são caracterizadas. Eu digo onde as relações são caracterizadas? Na realidade do momento. Eu não digo que as relações são caracterizadas durante o momento. Não, é na realidade daquele momento. Então, esse pronome relativo está retomando todo esse termo, realidade do momento, cujo núcleo é realidade. Então, eu já elimino de cara a letra D que ele deu como correta. Já elimino de cara a letra D que ele deu como correta. Já elimino de cara a letra E, porque aqui está preposicionado, não é? E na letra E tem um que não preposicionado. Já elimino a C de cara, porque também não está preposicionado, e aqui está preposicionado. Se caracteriza, são caracterizadas onde? Nesse lugar. Então, está aqui a preposição antes do pronome relativo. Então, elimino a E, elimino a D, porque está tomando realidade do momento e não momento. As relações não são caracterizadas no momento, são caracterizadas na realidade daquele momento. Então, o núcleo é realidade. Então, não poderia ser no qual. Por isso que eu elimino a letra E, a letra D, a letra C. Então, fico com A e B. Porque em que aqui, já que é a ideia de lugar, eu uso onde. Não se adequa à realidade do momento, onde as relações são caracterizadas. As relações são caracterizadas não em um momento, mas sim na realidade, é um espaço virtual, na realidade do momento. Então, onde? Lugar. Aí um dia depois isso não é lugar. Gente, no coração não é lugar, não. E a pessoa diz, eu moro no seu coração. A junta adverbial de lugar. Estão vendo? Então, são caracterizadas nesse lugar, na realidade do momento. Não é nesse momento. Uma realidade não é um momento. Uma realidade é o lugar, é aquela vamos dizer assim, aquela conjuntura, aquela contextualização. Aí depois ele diz, são caracterizadas, blá, blá, blá. Aí diz, do lugar em que são educadas as crianças. As crianças são educadas num lugar. Então, aqui retoma lugar. Se retoma o lugar, onde? Então, qual é aquela assinalaria? Letra A. E ele deu como resposta correta, se eu não me engano, foi a letra D. D de dado. Não dá. Não é no qual. Não retoma o momento, retoma realidade. Elas são caracterizadas aqui, na realidade. Você nunca disse que uma realidade é um tempo. A realidade é uma conjuntura. Então, é uma situação. É um lugar. Virtual, mas é um lugar. Então, realmente, a letra A é a resposta correta, mas a CESP, o gabarito definitivo, deu a letra D. E o pessoal não olhou. E quando eu tenho um relativo, que vem após uma expressão em que se usa uma preposição mantendo a dependência, eu tenho que olhar o núcleo. Quem às vezes me tira essa dúvida é o verbo. A filha do deputado que estava morta. O verbo adjetivo. Então, aí eu sei que quem estava morto era a filha e não o deputado. A filha do deputado que estava morto. Que estava morto agora era o deputado. Por que essa ambiguidade? Se eu disser que morreu. A filha do deputado que morreu. Porque esse que está retomando uma expressão que é ligada por preposição. A filha do deputado. Eu não sei se está retomando deputado, não sei se está retomando filha. Mas nesse caso aí, pelo sentido, eu sei que as relações são caracterizadas na realidade.
na conjuntura, na situação, não é? Então, realmente, questão 3, CESP deixou passar, seria a letra A e não derivada. Vamos para a questão de número 4. No terceiro parágrafo do texto, a forma pronominal o em o lançam. Aí eu tenho de o texto, é fácil, só botar o nomezinho no lugar, quando eu tiver esse o, que eu vou saber quem é que ele retoma. Porque aí embaixo pode ser o esforço, o homem, o outro, o espaço e o interior, pode ser. Vou ter que ir ao texto. Aí no texto diz assim. Fácil definir a família. É legítimo esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e quais são as necessidades emergentes, quem o impulsiona. Impulsiona esse homem, né? Que o impulsionam ao encontro com o outro homem, né? Seja no espaço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões que o lançam, que o lançam esse homem na busca de realização. Então retoma homem. Se retoma homem, eu marco, sem mais nenhum esforço, a palavra B, ou a alternativa B de bola, homem. Está retomando homem. Impulsionam o homem ao encontro com o outro homem e lançam o homem na busca de realização. Então, letra B de bola. E vamos para a questão de número 5. Aí diz, cada uma das opções a seguir, a CESP trabalha com isso, a Comperv trabalha com isso, CP trabalha com isso, Consulplan trabalha com isso, quase toda a prova trabalha com reescrita. Então, é necessário que você tenha bastante atenção numa questão dessa, porque eles mudam, às vezes, uma nuancezinha pequenininha, mas você tem que olhar direitinho o que foi que eles mudaram, acompanhando todo o processo, a estrutura sintática, o sentido, a pontuação que pode mudar sentido, tudo isso você tem que olhar direitinho. Então, vamos devagar. Aí ele diz, apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho. Aí o trecho é assim, trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Assinando a opção em que a proposta de reescrita... Eu acho que essa questão também... Eu achei que deveria ser anulada, vou ver se é essa mesmo. Assinar a opção em que a proposta de reescrita apresentada mantém os sentidos originais e a correção gramatical do texto. Isso se trata. Mas lá em cima diz assim, trata-se de... Correção está certo, isso se trata. Mas lá em cima, quando eu digo trata-se de, eu tenho um sujeito indeterminado. Quem é que trata de uma condição? E se eu digo isso, eu estou retomando. Eu estou dando um sujeito, tá vendo? Então, não pode ser essa A, não. Porque eu digo isso se trata, dando ao sujeito isso, que como isso não esteja usado mais como anafórico, então está retomando algo, eu estou dando um sujeito. Só que eu não disse aí qual é o sujeito, estou retomando. Mas lá em cima, como diz trata-se, eu estou dizendo que é um sujeito indeterminado. Então, não posso marcar a letra A logo de início, né? Aí vou para a segunda, diz assim, segundo Dufour, trata-se, tá vendo? Tudo bem. Mas ele já disse segundo Dufour. Mas não é isso que é segundo Dufour. Segundo Dufour é a outra afirmação. Trata-se de uma condição que comporta risco, pois, segundo Dufour, o que Dufour disse é que desaparece o motivo geracional. E não o início. Por isso que não pode ser a letra B de bola. Aí é que a porca torce o rabo quando nós vamos para a questão, para a alternativa C. Olha, trata-se, tudo bem, de uma condição que comporta risco, do jeito que está lá em cima. Mas ele tirou a vírgula antes do pois. Ei, se ele tira a vírgula antes do pois, ele transformou a explicativa numa causal. Olhem bem, se eu digo assim, lá vem aquela frase que vocês decoraram, que escutaram tanto durante as aulas, lembrem? Choveu, lembram? Oi? Oi? Tu lembras, Jânsia? Choveu, vírgula, pois as ruas estão molhadas. O que aconteceu primeiro? Primeiro choveu. E depois as ruas ficaram molhadas. Aí essa frase é explicativa. Por quê? Porque aqui é a causa, então ela não pode ser causal. Tá vendo? Aqui é a consequência. Choveu é a causa e a rua está molhada é a consequência. Então, quando eu coloco essa vírgula, eu sou obrigada a colocar essa vírgula aqui.
Porque essa oração é coordenada sintética explicativa, para ninguém confundir com a causal. É assim que a gente tira a confusão entre uma causal e uma explicativa. Todas as coordenadas têm a obrigação de serem pontuadas, lembram? Com exceção da aditiva. Quando é que a aditiva tem a obrigação de ser pontuada? Quando o sujeito é diferente, para eu marcar a diferença no sujeito. Não tem ambiguidade, norma culta. Então, nesse caso aqui, a explicativa ela tem que ser pontuada. O que foi que ele fez na questão? Ele tirou a vírgula antes do pois. Então, o que é que ele está dizendo agora? Que essa oração é causal. Deixa eu ter coordenada, que ele tirou a vírgula. Aí, o que ele faz na letra D? Ele bota um visto o quê? Do mesmo jeito, trata-se de uma condição que comporta risco, visto que o motivo geracional, segundo Dufour, desaparece. A mesma coisa que ele diz na C, diz na D. Como é que eu vou ter duas questões para marcar? Entenderam? Então, essa questão 5 deveria ter sido anulada, mas duas questões para serem anuladas e não foram, só foi uma. Então, quando eu fui responder, eu estava com certeza que tinha sido anulada. Quando eu olhei lá o gabarito definitivo, nem sei mais qual é que dá, se é C ou a B, não sei. E esse último não pode ser porque começa com pronome. Então, já aí ele infringe a regra gramatical da colocação pronominal. Se trata, não. Mas a C e a D, elas estão totalmente iguais. São duas orações. Tem a primeira oração, que é a oração principal, e elas estão escritas do mesmo jeitinho. Olha, trata-se de uma condição que comporta riscos. A outra, trata-se de uma condição que comporta risco. Aí a outra, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. A outra, visto que o motivo geracional, segundo Dufour, desaparece, só faz inverter. Mas está dizendo a mesma coisa. Mas o que ele fez lá de cima? Lá em cima tinha uma vírgula. Então, estava me dizendo que ela é uma explicativa. Alguém pode até ter uma dúvida aí, vocês nem estão levantando dúvidas. Muito bem, já estão muito sabidos, né? Ali é desse pois entre vírgulas. O que alguns professores dizem? Pois entre vírgulas é conclusivo, não é assim que às vezes as pessoas dizem? Não. Mas nem é toda a vida um pois entre vírgulas conclusivo, não, porque aí não é. Por que aí não é um pois conclusivo? Porque aí ele colocou essa vírgula para isolar segundo Dufour. Olha, pois desaparece o motivo geracional. Segundo Dufour, isolado entre vírgulas. Esse pois não é para isolar o pois. Essa vírgula não é para isolar o pois. É para isolar segundo Dufour. Que aí é o discurso segundo, tá vendo? Aquela coisa da citação. Então, realmente, a CESP deu outra escorregada aí e colocou a C e a D, períodos iguaizinhos, corretos, e tirando o sentido original, né, do texto, porque no texto lá está como explicativa, e eles colocaram na C e na D como uma causal. Certo? Ele usou aí como se estivesse dando explicação. Pode até ser causa, mas ele não estava botando como causa, estava dando como explicação. Certo? Então, tenho que considerar a intenção do autor. Certo? Aí vamos, então, para a questão de número 6. Então, essa 5 está anulada porque tem duas corretas. Tem duas, está tudo errado. A, B, C e D. Né? E E, está tudo errado. Não sei qual é que ele considerou certo, mas está tudo errado. Questão 8. Aí vem aquela questão para que a gente alertou, inclusive, na aula passada. Na aula passada. Olha, se vocês assistirem a esses vídeos, sem se esquecer de dar o like, tá? Se vocês assistirem esses vídeos, vocês vão, de tanto ouvir, né, o bizu, você decora. E quando você vai para a prova, você já decorou, aí você já fez a questão, aí você já fica contente, aí isso já lhe dá, né, aquela euforia para você fazer a prova vai ficar muito fácil. Eu tive experiência agora recente do Enem, né, que eu dei o tema do Enem na sala de aula, no último dia de aula. Eu dei o tema do Enem. E ensinei bem direitinho como fazer, e disse outras formas, disse várias formas. Assim, me fiz, né, no tema. E ainda ensinei aos meninos a mesma coisa que eu ensino aqui. Não leia o texto. Vá para o enunciado da questão, depois você vai direcionado pelo enunciado. Mas o que eu recebi de recadinho dos meus alunos, isso é o que recompensa a gente. Não é o dinheiro, não é nada disso. Não, é o aluno dizer assim, Aliette, olha a prova, estava a sua cara. Isso é ótimo. Você escutou o aluno dizer isso? A prova estava a sua cara. Aliette, quando eu vi os textos que eu só fazia ler o enunciado, eu já sabia a resposta, eu me lembrei de você, que eu não sabia fazer isso. Ele ia ler o texto primeiro.
para depois de anunciado, para depois ir para a questão. Então, isso aí fez com que eles ficassem com muito mais tempo para as questões, né? E foram agraciados, porque no tema, quando viram o tema fácil, já tinham trabalhado em sala de aula, então acharam a prova fácil. E só isso, você achar uma prova fácil, já eleva a sua autoestima, a sua confiança. Você já responde a prova com muito mais segurança, né? Então, nesse caso aqui, lembrem-se desse macete. Enem, não. Comperv, CESP, FCC, sempre eles estão colocando o verbo haver. Mas como o verbo haver já está tão batido que o povo sabe, né, que é sempre usado na terceira pessoa do singular, quando indica tempo decorrido da existência, eles estão mudando a forma de pegar o verbo haver. Aí estão colocando como? Substituindo pelo verbo ter. Aí as pessoas acham que pode substituir pelo verbo ter, só se não for pedir correção gramatical ou norma culta. Que aí Drummond diz, tem uma pedra no meio do caminho. Tá certo? Tá. Gramaticalmente, não. Porque a gramática não registra o verbo ter como impessoal no lugar do verbo haver. Lembra que a Comperv sempre diz assim? De acordo com a norma culta, aí você tem que substituir o verbo haver por outro, é existir. Houve um acidente, ocorreu um acidente, existiu um acidente, uma coisa assim. Mas nunca pelo verbo ter. Não, porque não é norma culta, não é gramatical. Não, tá não. Esse ter é coloquial. Viu? Cuidado que esse ter é coloquial, não é gramatical, é coloquial. O coloquial não é gramatical, viu, minha gente? Então, esse ter é coloquial. Então, se for correção gramatical norma culta, não use. Aí a CEPS fez isso. A gente avisou na aula passada, na aula de hoje. Diz assim, tome cuidado que vai chover aí de coisa. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, olha, prejuízo da correção gramatical, norma culta. A forma verbal a poderia ser substituída. Então, de cara eu elimino de e é, porque está o verbo ter. Eu já elimino T e E. Se ele dissesse coloquial, tudo bem, mas ele não está dizendo coloquial aí, está dizendo correção gramatical. Aí eu vou ter que ir ao texto para olhar o que é que há depois de o verbo haver. Porque o que vem depois do verbo haver pode colocar o verbo no singular. Então, eu vou trabalhar aí não com correção gramatical. E já vou marcar, sem ver o texto, prestem atenção, um raciocínio. Eu já vou marcar, sem ver o texto, a letra A. Por quê? Porque se você marcar B, está no singular, e se você marcar C, está no singular. Entendeu? Você marca a letra A. Quer ver? Vamos ao texto agora. Diz no texto assim. Mas há exceções, está vendo? Então, no momento que ele coloca dois verbos, existe e ocorre no singular, você não pode marcar dois. Então, por isso você não marcaria nem B, nem C. Aí você, só por isso, você não iria ao texto. No instante, marcaria. Quando ele diz lá correção gramatical, elimina o verbo ter. Singular ou plural, você elimina. Pá, eliminou. Aí, quando você olha lá, vixe, B está no singular e ocorre está no singular. Não pode. Porque os dois não são sinônimos. É um caso aí de sinonímia. Então, não posso botar os dois. Então, tenho que marcar lá. Pá, marcou, vai-se embora. Eu não vou nem ler o texto. Mas aí, olha, mas há exceções. Eu não posso dizer existe exceções. Não, existem exceções. Então, eu não posso dizer ocorre exceções. Eu posso dizer ocorrem exceções. Então, por isso que eu marco letra A sem olhar o texto. Só fui aí mostrar a cobra morta. Certo? Mostrou a cobra morta. Muito bom. Isso aí você aproveita para qualquer prova. Questão 9. No período em que se insere no texto tal, né, a oração, ao coletar um dado, exprime uma circunstância de decore. Ao é quando. Esse ao é equivalente a quando. É muito difícil, mas muito difícil da ideia de causa. Quase sempre, na maioria das vezes, ao é tempo. Ao sair, fecha a porta. Quando sair, fecha a porta. Ao tocar o botão, a porta se abriu. Pode até ser causa. Porque tocou o botão, a porta se abriu. Mas eu posso dizer, quando tocou o botão, a porta se abriu, está vendo? Tempo. Né? Então, marca-se sem olhar tempo. Mas olhando, ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade da coleta. Então, ao coletar um dado, quando coletarem um dado, as empresas deverão informar. Tá vendo? Quando coletarem um dado,
as empresas deverão informar. E eu poderia dizer assim, ao coletarem um dado. Ei, deixa eu dizer um negócio, deixa eu botar aí na prova. Dá aí de novo um anúnciozinho. Outro macete bom que só. Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir a aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo. Você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela. Você tem direito, inclusive, a material. Se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau! Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir a aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo. Você tem direito a recurso para a questão. Pronto. Olha, ao coletar um dado, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzido do infinitivo. Aí, se você disser coletarem, você pode, porque o sujeito, quem é que vai coletar um dado? Não são as empresas? Então, você pode dizer, ao coletarem um dado. Por quê? Porque são as empresas que vão coletar um dado. Então, você pode flexionar ou não o infinitivo, porque não está dando aí nenhuma ambiguidade. Então, você pode dizer ao coletar ou ao coletar. Com uma ressalva. Quando você diz ao coletarem um dado, embora aqui esteja flexionado, isso aqui é uma oração reduzida. Por que ali é de ser oração reduzida se eu estou vendo o verbo flexionado? Porque isso aqui é o infinitivo flexionado. Como é que você sabe que isso é infinitivo flexionado? Isso não é o futuro, né? Porque eu estou vendo aqui uma preposição, estão vendo? E eu estou vendo aqui um artigo. Ah, então isso, infinitivo flexionado, é uma forma nominal do verbo. Então, se é uma forma nominal, admite artigo. O partir, o saber, o fazer. Tá vendo? Admite artigo. Ah, então é uma forma nominal. Ah, o que aconteceu? Certa pessoa famosa, né? Não vou dizer o nome dele aqui, não. Certa pessoa famosa disse que era errado dizer ao persistirem os sintomas, porque o verbo estava flexionado. Tá, mas é infinitivo flexionado. Como é que eu sei? Por causa da preposição. Então, antes de verbo, que está na forma nominal, eu posso usar artigo. Os formandos. Né? Formando é o quê? Gerúndio. O convidado. Convidado é o quê? Partícipe de convidar. Então, quando a forma é nominal, eu posso. O convidar. O convidar alguém deixou-a constrangida. Olha, o que é isso? Isso é uma forma nominal do verbo. Posso usar artigo. Então, não é errado dizer ao persistirem, sim, a persistirem. Não, porque isso aqui é uma forma nominal. Como é que eu sei que isso aqui é infinitivo flexionado? Por duas coisas. Por causa da preposição e do artigo, as duas coisas, e ainda porque eu sei que a conjugação é a seguinte, preste atenção nesse macete. Quando os verbos são regulares, olha, eu cantarei, quando eu cantar, quando tu cantares, subjuntivo. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Mas quando eu digo assim, olha, quando eles persistirem, prestem atenção à diferença. Quando eu digo quando eles persistirem, aqui eu tenho uma conjunção. Quem se lembra muito bem disso, eu lembro que nas aulas ela sempre dizia que se lembrava disso, era Beth. Beth está aí? Não é não, Beth? Beth sabe disso já decorou. Quando eles persistirem, se eu uso quando conjunção, a conjunção desdobra o verbo. Aí eu sei que esse verbo está no futuro do subjuntivo. E como aqui eu tenho uma preposição, eu sei que isso aqui é infinitivo flexionado. Porque os verbos regulares, o infinitivo flexionado é igualzinho ao futuro do subjuntivo.
Então, o verbo cantar. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Mas por que eu sei que é o futuro subjuntivo? Por causa da conjunção, lembra? Subjuntivo se conjuga com conjunção. Mas eu digo assim, olha, ao cantarem, levantem as mãos. Se eu digo ao cantarem, eu usei uma preposição. Então, isso não é mais futuro subjuntivo, não. Isso aí já é o infinitivo flexionado. Cantarem. Então, isso aqui está certo. Ao persistir os sintomas está certo. Como está aqui, ao coletarem um dado. As empresas, já que são empresas, estão vendo? Então, tomem cuidado com isso, que isso aí cai uma vez numa prova, eu vi. 2 vezes numa prova. Uma vez numa prova discursiva, era o vestibular da Comperv, uma questão discursiva, e outra vez numa prova objetiva também da Comperv. E já vi em outras provas de concurso que não são provas da Comperv. Então, decorem isso. Se tiver uma conjunção, futuro do subjuntivo. Se tiver uma preposição, infinitivo flexionado, caso os verbos sejam idênticos. Aqui, está vendo? Coletarem. Quando eu coletar, quando tu coletares, quando ele coletar. Quando nós coletarmos, quando vós coletardes, quando eles coletarem. Mas como eu usei o quando, futuro do subjuntivo. Mas se eu digo, olha, ao coletarem eles, aí já é o infinitivo, porque eu estou vendo aqui a preposição. Aí você conjuga assim, coletar eu, coletares tu, coletar ele, coletarmos nós, coletardes vós, coletarem ele. Certo? É assim que se conjuga o infinitivo flexionado. Diga. Tá vendo? Beth sabe disso já. Beth não perde mais não. Beth ensina, quando Beth viaja, que ela está no quarto com as colegas, ela ensina, né? Tira as dúvidas já. Devia ser monitora. Quando coletarem, aí isso. Assim, é uma maioria muito grande mesmo, entendeu? A maioria, 99,9% da temporal. É muito raro da causal, certo? Temporal. Então, aí, assim que eu olho, marco tempo e vou-me embora. Aí, vou para a questão 10, diz assim, mantém-se a coerência e a correção gramatical. Significa o sentido e a correção. A gente vai para onde? Vai para a correção. O verbo aceitar. Não pode ir para a correção. Porque o que ele vai querer aí é que você substitua o verbo aceitar, substitua algum desses verbos aí de baixo por aceitar. Isso é um caso de sinonímia, tem que ser sentido. Não entra aí correção, entra sentido. Então, se eu aceito, eu consinto. Pronto, letra A, fácil, não foi? Foi. Porque se eu prescindo, eu deixo de lado. Se eu assisto, pode ser que eu dê assistência, né? E pode ser que eu veja. Obstar é colocar obstáculo, né? E enjeitar é rejeitar. Então, realmente, essa ficou muito fácil. Parece uma questão de fundamental e não de superior. Eu me sentiria ofendida sendo avaliada com isso aí. Misericórdia. Né? Isso aí é muito fundamental. Então, realmente, letra A, rapidinho. Isso aí você resolve em que tempo? Meu Deus, em segundos. Não leva nem 1 minuto, né? Aí já parte correndo para o final. Né? Hoje a aula foi rápida. Por que foi rápida? CESP, ainda mais CSE, que a gente não demora muito. Mas pelo menos vocês vão ter mais, né? Tempo de respirar quando assistir, não fica aquele vídeo tão longo, né? Que algumas pessoas reclamam de vídeo longo. Embora eu veja que muita gente veja os vídeos mesmo sendo longos. Aproveitem. Vejam bem esses vídeos, principalmente se você vai fazer CESP. Tem outras aulas com CESP. Aproveite, dê seu like, convide o pessoal para fazer parte. Façam um grupo. Né? Se vocês fizerem um grupo, vocês podem mandar nos comentários algumas dúvidas ou pelo e-mail que está embaixo aqui, né? na descrição do vídeo. Você pode pedir um material. Aliete, manda um material com macete disso, eu mando para você. Basta você estar inscrito no meu canal, eu lhe dou toda a assistência necessária. Inclusive, saiba, se você se inscrever no canal, você fazendo uma prova, então, você tendo um recurso como fazer, que você acertou uma questão dessa, como hoje a CESP, né, deu essas escorregadas, a gente entra com recurso para você, a gente faz o recurso para você. E geralmente nosso recurso é bom, viu? Por quê? Porque geralmente só se a banca for peba é que ela não aceita recurso nosso, porque o nosso recurso vai ser assim, na gramática, na página tal, segundo fulano, né? Nosso recurso é desse jeito, a gente indica a página. E a CPCOM rejeitou o nosso recurso desse jeito, com a página indicada da gramática. Isso mostra que a banca realmente não é uma banca, é um tamborete, né? Então, curtam, indiquem,
façam um grupo, para vocês se juntarem, tirarem as dúvidas assistindo a aula, e depois tirem a dúvida com a gente, mandem um e-mail, né, que a gente responde a vocês. Peça material, que a gente manda material para vocês. Enviei agora mesmo um simulacro da minha gramática para um aluno que me pediu. Estava inscrito, me pediu e eu mandei para ele. Então, qualquer pessoa pode usufruir desses direitos de um inscrito do nosso canal, certo? Por hoje, gente, tchau. Até a próxima. Oi, gente, estamos com novidade, um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal. Você tem direito a assistir aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo. Você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela. Você tem direito, inclusive, a material. Se você necessitar dele, você pede e a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau!